Instrumento efetivo de controle, a Lei de Acesso à Informação marcou a mudança de cultura no Brasil, na relação entre Estado e sociedade. Por outro lado, há quem aponte conflitos entre a privacidade e o direito à informação. Quais são os limites e quais direitos devem prevalecer? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador José Américo Martins da Costa, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 30 anos e já passou por 5 comarcas: Águas Formosas, Pirapora, Rio Casca, Betim e Belo Horizonte, onde está há 11 anos, dos quais 3 como desembargador. No dia 25 do mês passado, ele lançou o livro Direitos Fundamentais, um déficit de legitimidade do STF no conflito entre a privacidade e o acesso à informação. Doutor Zé Américo, obrigado pela presença, senhor, aqui. É um prazer recebê-lo no Pensamento Jurídico. Obrigado, Orion, pelo convite. Foi um prazer. Nós teremos ainda o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Não teremos o Pensamento Universitário, no qual os estudantes de Faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-lo, porque já estão de férias, não é isso, ministro? O desembargador. Veja bem, o livro que o senhor lançou, então, no dia 25 passado, é resultado da dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da qual o senhor participou. O senhor concluiu isso no ano passado, não foi? Exatamente. A conclusão se deu no ano passado, e o exame também perante a banca examinadora se deu no ano passado. Mas a dissertação se propõe a fazer uma releitura constitucional no conflito entre a privacidade e o acesso à informação. Muito bem. No livro, o senhor classifica a situação sob a ótica dos direitos fundamentais, né? Que há um déficit de legitimidade do Supremo Tribunal Federal nesse conflito entre a privacidade e o acesso à informação. Por quê? Exato. A privacidade, Orion, se resulta em manter o controle sobre suas informações, preservando-a de intromissões de terceiros e do próprio Estado. O acesso à informação propicia ao cidadão conferir as contas públicas com o fiscalizador, que é da sociedade em geral. A transparência e a publicidade são pilares do Estado democrático. Nesse capítulo 1, nós desenvolvemos estudos sobre direitos fundamentais, todas as suas consequências, qualificações e em geral, todas as características dos direitos fundamentais. No capítulo 2, nós vamos ao encontro da privacidade com a sua classificação, com a sua definição. No capítulo 3, nós vamos ao estudo do direito de acesso à informação, que inclusive é feita uma comparação entre o direito brasileiro e o direito português. Me parece que o ponto básico e nevrálgico da tese do senhor é a questão do direito à privacidade e o direito à informação sobre dados de órgãos públicos, né? Qual deve prevalecer? Nesse caso, é preciso traçar uma linha de diferenciações entre o direito de acesso em seu limite no Brasil e o limite deste direito em Portugal, que é uma coisa que foi trazida à tese e valorizou muitas consequências. O limite ao direito de acesso no Brasil é consignado como sendo lei infraconstitucional. O limite de acesso é a própria lei, a Lei de Acesso à Informação, e o Código Civil, em seu artigo 21. Então, os limites do direito de acesso à informação no Brasil são infraconstitucionais. Em Portugal, não. Os limites de acesso ao direito de informação é norma constitucional. Então, o Tribunal Administrativo Português e a Corte Constitucional Portuguesa decidiram que o conflito entre o acesso à informação e a publicidade, o direito à privacidade deve prevalecer. Porque é uma opção do legislador constituinte originário. É o mesmo que diz a Lei de Acesso à Informação, aprovada pelo Congresso Nacional? Está se referindo à lei brasileira? Isso. Não, a lei brasileira... 12.257. 12.527. A lei brasileira prevê o livre acesso de informações, mas pede o devido acatamento e respeito. No artigo 31, as informações de cunho particular, declarações de uso pessoal, que é deferido o acesso a informações, respeitados os direitos de personalidade, que tem as exceções com relação à autorização de tratamento médico e quando prevalece o direito interesse público geral.
E quais seriam os conflitos dessa lei? Ele expõe as pessoas, as coloca em risco, a segurança delas e da família delas também? Exato. No capítulo 4 desse livro, em resposta à sua pergunta, nós estamos fazendo um estudo do conflito surgido entre esses dois aspectos na avaliação da decisão do Supremo Tribunal Federal na suspensão de segurança 3902. Fazemos uma crítica de direito material, direito processual. E para essa decisão do Supremo Tribunal concluiu que divulgar salário de servidor é matéria de interesse público. E o fato do servidor estar com as informações publicadas nada mais do que o preço que se paga no regime democrático por se filiar às carreiras de Estado. É um conflito entre privacidade e publicidade. Exatamente. E nesse caso, parece que tal assertiva soa como punição ao servidor. Né? Mas, ainda nesse capítulo 4, nós fazemos uma indicação de duas ações constitucionais que poderiam dar cabo às ânsias dos servidores, que é a DPF e a ação de declaração de constitucionalidade por ação. Né? São duas ações que poderiam ser usadas, mas tem o pressuposto de que a tese está firmada e precisa haver ou overruling ou overriding para que seja adquirida uma nova dimensão desse direito. O que venha a ser isso, e o livro do senhor com certeza vai contribuir para isso. Exatamente. São fórmulas de que o direito não fique engessado, que possa ser desprezado um entendimento para a adoção de outro. Né? Agora, o interessante nesse aspecto referente ao capítulo 4, existe a disposição sobre proposições de abordar o conflito. São duas proposições. A primeira diz respeito à adoção do critério de ponderação, de Alexis. E a segunda diz respeito à aplicação dos cânones de interpretação constitucional. Perfeito. Ou seja, nesse exame do conflito, eu propus que sejam adotadas essas duas opções para resolver o conflito, respeitando aí a privacidade do servidor, que tem o salário divulgado, mas apenas com a matrícula do servidor, e o interesse público com a divulgação da informação, da transparência e publicidade. Querido José Américo, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor esclarecesse um pouco mais essa proposta do senhor e os limites, né, exatamente dessa lei de acesso à informação relativa aí à publicidade e também à privacidade. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a lei de acesso à informação e os conflitos dessa lei relativos ao direito à privacidade e o direito à publicidade de dados dos órgãos públicos. O nosso entrevistado é o desembargador José Américo Martins da Costa, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor José Américo, na tese do senhor, eu deixei uma questão no bloco anterior, na tese do senhor a respeito, então, dos limites da Lei de Acesso à Informação, e o senhor busca aí nessa proposta, nessa proposição do senhor com o livro, de realmente limitar esses excessos, de que forma e como pode ser feito esse aperfeiçoamento? O artigo 5º da Constituição Federal estipula uma série de direitos fundamentais. Eles têm que conviver em harmonia, sob pena de se esvair o seu núcleo essencial. Então, a questão de a permanência dos dois direitos fundamentais é importante. A lei, no caso aí, ela é menor do que a Constituição, naturalmente. A lei, no caso do brasileiro, está regulando, está pondo limite ao direito de acesso à informação. No Brasil, ela é infraconstitucional, esse limite. Em Portugal, o limite é da Constituição. É uma coisa muito interessante de ser observada, que essa informação propicia um desenvolvimento de uma técnica de legislação aproveitando a fonte primária da lei. Né? E eu acho que deve-se respeitar aí a vontade do legislador. Agora, se a lei de acesso à informação precisa ser mudada, que o legislativo faça, e não o judiciário através das suas decisões de ativismo judicial.
Judicialização do caso. Exatamente. O ativismo judicial dá uma interpretação além, né, no caso. Mas não fere a Constituição, não? Não, a lei de acesso à informação, a questão do limite é importante, porque o limite, sendo constitucional, o legislador ordinário não pode mexer. E isso é uma característica do direito fundamental. O direito é fundamental porque está livre do acesso do legislador ordinário, ele está na Constituição. E o direito comum ele pode ser mudado através de outra legislação. Perfeito. Agora, eu gostaria que o senhor avaliasse, nós estamos aí completando, então, 7 anos aí, completamos no mês passado, aliás, no mês de maio, né? Os 7 anos da aplicação, da vigência dessa lei de acesso à informação. Que avaliação o senhor faz aí para a mudança de cultura no exercício da administração pública? A lei de acesso à informação veio renovar metas, veio propor novas opções de controle de gastos públicos por parte do cidadão comum. É muito importante que sejam conhecidos esses limites de gastos, essas proposições de gastos públicos, porque isso fere o dia a dia do trabalhador. E contra o dinheiro do trabalhador que são mantidos os gastos públicos, salário de servidores, inclusive planejamentos para o país. Então, é importante a fiscalização do servidor, que reforça os pilares aí da publicidade, né, e da transparência. Agora, existe uma diferença interessante entre a publicidade e a transparência, inclusive uma definição didática. A publicidade é fazer ver e a transparência é se deixar ver como cristal. Então, qual é a diferença básica entre uma coisa que é iniciativa, é ativa ou outra é passiva? Exatamente. Né? Uma coisa é você publicar, você está cumprindo um ato aí de levar ao conhecimento. Mas a transparência é se deixar ver, é permitir um maior conhecimento. Quer dizer, a sociedade pode buscar essa informação e o governo teria essa obrigação de oferecê-la. Isso, exatamente. Quer dizer, e é importante com essa ferramenta aí, desembargador, que a sociedade possa acompanhar a gestão pública de perto, né? Exatamente. A gestão pública é de primeira monta a tarefa importante do Estado e deve ser observada e acompanhada, né, para os nossos representantes são eleitos democraticamente e devem demonstrar aquilo que fazem, né? E agora, isso pressupõe uma accountability da demonstração do que está sendo feito pela administração. E uma das questões que o senhor está colocando, desse limite, dessa publicidade, é que os salários deveriam, sim, ser publicados, ser publicizados, juntamente com os cargos, mas não exatamente com os nomes desses servidores. Exatamente. A resolução 215 do ano de 2015 do CNJ, me parece que assumiu, quis dizer, da fragilidade do sistema. Porque a resolução 215 foi um marco interruptivo da minha pesquisa. Diz o seguinte, que a remuneração deve ser explicitada por diversas categorias para demonstrar a inteira publicidade dos gastos públicos. Agora, se é feito dessa maneira, não existe a necessidade de saber quem é o titular daquele cargo. Porque uma coisa é você saber quanto se paga, a outra coisa é ter o direito fundamental de cidadão de privacidade publicado. Porque nas informações constam ali pensão, pagamento de pensão para a esposa, pagamento de pensão para filhos, algum hospital, você faz o crédito, o débito em conta, e isso não é de interesse de ninguém. Isso abre a privacidade do cidadão, viola aniquila o direito fundamental de privacidade. A ninguém interessa saber se o cidadão paga pensão alimentícia para a esposa, para os filhos, isso é a coisa à parte. Quer dizer, viola a privacidade e expõe a segurança dessas pessoas e de seus familiares. E tem a questão da segurança pública também, que o salário é do cargo, não é da pessoa. Então, no nosso entendimento, defendido na tese, o salário publicável é do cargo. E tem a questão da segurança também, num país onde se tem tantos problemas com segurança, a pessoa que recebe um salário médio fica um pouco prejudicada, desassossegada com relação à criminalidade, né? E você tem acompanhado de perto, nós todos estamos acompanhando, que o país vive uma criminalidade intensa, né? Fruto de um caos econômico, de um caos social vivenciado. Doutor Zé Américo, recentemente um decreto do governo atual ampliou o número de servidores que podem ter acesso aos documentos sigilosos e também definiu quais seriam a classificação desses documentos sigilosos. Como é que o senhor avalia essa iniciativa? Eu acho que a classificação desse documento, de acordo com a lei, é feita entre ultrasecretos e secretos, é feito pelo presidente da República, pelo vice-presidente, pelos ministros de Estado e pelos comandantes das Forças Armadas.
E na própria legislação prevê a delegação desta função. Agora, o decreto que foi editado em janeiro de 2019 diz respeito à criação de cargos comissionados. É simplesmente para dar efetividade, porque as classificações são enormes, são muitas classificações do documento. Não me parece que essa é a intenção de acelerar o processo de classificação, né? Agora, a classificação é feita de acordo com o interesse público. Não é uma classificação a bel prazer do cidadão que está em cargo comissionado. Então, existe uma orientação para tal. Ok, muito bem. Eu vou fazer então agora um novo intervalo para que no próximo bloco o senhor fale um pouco mais para a gente sobre os critérios de definição do que é sigiloso, secreto, ultra secreto. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre a Lei de Acesso à Informação, 7 anos de sua vigência e os conflitos dessa lei relativos aí ao direito à privacidade e à publicidade. O nosso entrevistado é o desembargador José Américo Martins da Costa, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um estudioso do assunto. Doutor José Américo, deixei para uma questão anterior, no bloco anterior, a respeito, então, da natureza dos documentos secretos, sigilosos, ultra secretos. Quais são os critérios que definem essa característica de cada um deles? A classificação dos documentos se dá de 3 maneiras. Ultra secreto, que prevê um bloqueio no acesso por 25 anos, documento secreto, que prevê um bloqueio de 15 anos, e documentos reservados, que prevê um bloqueio em tal documento por 5 anos. Agora, essa classificação é feita de acordo com o interesse público. Vamos tomar, por exemplo, um planejamento estratégico de utilização de forças da Polícia Federal com o Exército na região da Amazônia contra o narcotráfico. Imagina-se qual classificação que nós temos que dar a esse documento. Sigiloso, naturalmente. Me parece que ultra secreto. Ultra secreto. E não simplesmente secreto ou reservado. Seja como for, elas ficarão... De qualquer jeito, a classificação é feita por determinação seguindo os padrões, né? Então, é um exemplo de classificação de documento que precisa ser realizada. Então, documentos exigem uma certa classificação, sob pena de interesses do Estado vazarem para a coletividade, prejudicando, inclusive, os planejamentos do Estado. Em algum momento, isso pode confrontar e violar, por exemplo, um princípio constitucional que a própria Lei de Acesso à Informação permite, aí, de controle social, de transparência? Não, o acesso à lei, pela lei, o acesso é amplo e o segredo será tratado com restrição, de acordo com os ditames da legislação. Mas não vejo qualquer problema em classificar os documentos. Me parece que existe a necessidade de classificar com mais rapidez. A exceção e não a regra, né? Exatamente. Agora, a lei também, como o senhor disse no bloco anterior, ela permitia que presidente, vice-presidente, os comandantes das Forças Armadas, né, tinham acesso a essas informações sigilosas. Eles poderiam classificar essas informações. Agora, né? tem mais servidores, cargos comissionados, que não têm esse vínculo permanente com a administração. O senhor acha que isso traz risco para essa violação, para esse vazamento que o senhor se referiu há pouco? Eu acho que não, porque, no meu entender, essas orientações serão dadas aos cargos comissionados no sentido de observar um padrão, porque se não for conferido um padrão de classificação, cada um tem um critério subjetivo de classificação. E não é isso que nós queremos com essa agilização do procedimento. Com a reação contrária, que a gente já foi até manifestada, o senhor acha que há risco de esse decreto ser revogado ou de ser inconstitucional? Já que a lei foi discutida no Congresso Nacional, né? Eu acho que não, porque as intenções do decreto, segundo o meu sentido, são no sentido de agilização do procedimento. E isso é bom, porque nós não podemos esperar muito tempo para que um documento seja classificado. Porque quanto mais cedo ele for classificado, mais tempo, em pouco tempo, nós vamos ter acesso a tal documento. Agora, quem interessa, como o exemplo dado, a ciência do planejamento estratégico do uso da Polícia Federal com o Exército na região da Amazônia, contra a relação ao narcotráfico. A quem interessa isso? Esse documento deve ser tratado com maior
maior sigilo. Tem que ser mais né? organizado que o crime organizado. Exatamente. Né? Então, tem segredos que devem ser preservados. Tá. Doutor Zé Américo, como é que essas informações e essas orientações, e até a jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal, como é que isso tem repercutido nos tribunais de justiça como o de Minas Gerais? Nós estamos verificando aí que há modificações, o direito não é estanque, existem novos desafios, novas perspectivas, e a magistratura tem que se adequar. E, nesse aspecto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais sai na frente com destaque nacional pela sua dinamicidade de resolução de questões, de administração da coisa pública, sobre a conduta brilhante do nosso presidente Nelson Messias, contando com vice-presidências ativas, com um corregedor atuante e presente, no sentido de que a nossa prestação judicional se mostre cada vez mais em sua excelência. E próxima aí do cidadão, E né? próxima do cidadão. Eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Zé Américo. Eu gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que o senhor trouxe para nós, por favor? Eu estou indicando aqui nessa oportunidade o livro Uma Breve História da Humanidade, que já é de conhecimento de muitos, Sapiens, de Yuval Noah Harari. É um livro, inclusive, fiz a leitura recente e dei de presente a colegas de Câmara, como o desembargador Maurílio, desembargador Antônio Bispo e desembargador Tiago Pinto, que também gostaram muito da indicação e leram os livros. Ok, muito obrigado pela indicação. Doutor Zé Américo, a respeito, então, da operacionalidade da Lei de Acesso à Informação, aqui em Minas Gerais, por exemplo, cada pessoa, qualquer pessoa pode ter acesso à informação. Como é que ela busca essas informações da Lei de Acesso à Informação sobre os dados dos órgãos públicos? Existe um portal que abrange, o portal Transparência, que abrange questões federais. Né? Ontem eu até procurei no Tribunal de Justiça para ver se o Tribunal de Justiça estava cumprindo a resolução 215 de 2015, que foi substituída por uma outra no final de 2018. Realmente, o acesso à informação está sendo fornecido ao cidadão comum e os órgãos que se encontram sob a batuta do CNJ estão cumprindo as determinações emanadas da Constituição e da Lei de Acesso à Informação. As pessoas que buscam essas informações, elas devem ter seus dados protegidos? A resolução do CNJ estipula que, para você consultar esse tipo de informação, você tem que ser identificado através do número do seu CPF, o número de sua carteira de motorista, o número de identidade. Mas não tem qualquer óbice qualquer entrave a consultar as informações fornecidas. Se alguma pessoa encontrar algum dado ali a seu respeito, equivocado ou não, como é que ele deve agir para retirar desse banco de dados? Essa é uma questão, inclusive, foi tratada na minha tese como a autodeterminação informacional. Essa autodeterminação informacional é constante, é verificada no direito português, que é a possibilidade da pessoa ter seus dados controlados, verificados, acrescentados, corrigidos. No Brasil, nós não temos esse direito fundamental, que é da autodeterminação informacional. Agora, recentemente, 15 dias, recebi uma consulta do jornal Estadão de São Paulo acerca de questões referentes a por que o número de processos contra banco declinou nos últimos tempos, nos últimos 3, 4 meses. Então, nós insetamos uma pesquisa para verificar que, de fato, não houve decréscimo de número de processos ligado a bancos, mas sim houve um erro de informação do CNJ na constatação de tais dados e lançados no portal. Então, nós estamos corrigindo e nós prestamos informação ao Grande Jornal de São Paulo, o Estadão de São Paulo, o que se refere a esse acesso à informação. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador José Américo Martins da Costa, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí sobre a Lei de Acesso à Informação, os conflitos dessa lei relativos aí ao direito à privacidade e à publicidade com base em seu livro lançado no mês passado, que é Direitos Fundamentais, um déficit de legitimidade do STF no conflito entre a privacidade e o acesso à informação. Doutor Zé Américo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, estou à disposição sempre. Obrigado, foi um prazer. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.